que vai acontecer agora na parte 2 de Castelo Infinito. Enquanto eu vou lendo mangá, vocês vão assistindo aí. E essa é a parte 1 de Castelo Infinito da parte 2. Após a morte de Akaza, já que ele mesmo se matou, Tanjiro acaba desmaiando. Até mesmo o Pilar da Água, Tomioka, acaba desmaiando também por fadiga. Então a telinha vai para o Doma, que também sentiu essa presença. Dizendo, o quê? O Akaza morreu? Eu acabei de sentir uma sensação estranha agora há pouco, mas deve ter sido a minha impressão. Então o Doma diz que a Akaza parecia ter se tornado uma nova criatura. Então Hina ele diz, já que ele está morto, eu nunca vou saber. Então ele volta para Kanao e diz, onde nós paramos mesmo? É mesmo? Eu perguntei o seu nome. Então com muita raiva da risada do Doma, ela responde, meu nome é Kanao Tsuyuri, a irmã mais nova de Coach Kanao e Coach Novo. Então o Doma fica surpreso, porque julgando a relação de carne, elas também não tinham relação de sangue. Então o Doma, pensando em relação às garotas, diz que a perca de Akaza era inevitável, já que ele nunca tinha devorado uma mulher sequer, já que as mulheres tinham mais nutrientes, já que poderia carregar filhos em suas barrigas. Então a Akaza poderia ter ficado mais forte, mais rápido se devorasse muitas mulheres. Então o Doma, indignado com aquilo, disse, ele só não recusou devorá-las, como também matá-las. No fim o nosso Senhor permitiu, mas eu não diria que foi justo, já que a Akaza recebia um tratamento especial e ainda poderia viver, mas afinal ele estava morto. Então Doma começa a chorar e dizer que aquilo ali era muito triste, já que seu melhor amigo tinha morrido. Então nesse exato momento Kanao manda ele calar a boca, dizendo que cada palavra que sai da sua boca era conversa fiada, e que ele não estava triste nem um pouquinho. Então Doma diz que não sente nada, já que é um demônio. E para irritar a Kanao, ele diz que sua irmã mais velha, quando estava morrendo, sentia pena dela. Então Kanao, debochando, diz que ele não consegue sentir esse tipo de emoção, e fica escondendo com mentiras e sorrisinhos. Então Doma diz que em todos esses anos ele nunca tinha conversado com uma garota tão maldosa como ela. Então ele pergunta por que ela tá dizendo coisas tão maldosas. Então ela responde porque odeia ele e quer cortar sua cabeça, mandando ele para o inferno. Então debochando, ela diz que enoja ele, que ele deveria morrer rápido, afinal sua vida não tinha sentido nem significado. E um piscar de olho ele aparece atrás dela e tenta arrancar sua cabeça, porém a Kanao consegue desviar e em segundo desfere um golpe em Doma. Então Doma usa seu Gekijutsu de flores para afastá-la de perto. Então ele fica impressionado com a rapidez e a adaptação dos movimentos dela. Ela não está inalando o pó de gelo que está sendo espalhado pelo moleque, assim diz o Doma. Então ele começa a pensar se aquele sinal de mão tinha sido para não respirar, porém ainda assim era muito difícil ficar tanto tempo sem respirar. Então ele afirma que a Kanao pode ser mais forte que a própria Pilar que ele acabou de derrotar. Então Kanao começa a pensar que aqueles arpios não paravam em frente àquela lua superior, e comparando aos Oni que ela já tinha matado, eles eram apenas bebê em frente a ele, e ela só estava conseguindo ficar de pé devido à sua fúria, já que seu corpo parecia estar queimando por dentro. É a primeira vez na vida que ela se sente tão atordoada assim, que isso vai além da raiva e do ódio. Então ela diz que o odeia, e como ele se atreve a matar a família dela. E então no ódio ela desfere um ataque iminente nele, e rindo ele diz que aqueles ataques dela é bonitinho, mas agora é a vez dele. E então ele desfere um ataque usando seu Gekijutsu, e após ela bloquear os ataques com muita dificuldade, ele começa a desconfiar que ela tem algum tipo de olho especial, já que ela tinha previsto todos seus movimentos. Então ele diz que além de esperta, ela não é espada assim comum, e que arrancaria seus olhos para ele, desferindo um ataque diretamente nos olhos. Com a sua agilidade ela consegue desviar, impressionando até o próprio Doma, mirando exatamente no seu pescoço.